Opa, falei. Bom, hoje eu vou estar analisando aqui as artes dos inscritos. Essa aí na tela é minha, mas essa introdução não me processa, digo. Inicialmente eu escolhi essa arte aqui da Mikasa, ficou muito bem feita e muito bem desenhada, e eu gostei muito da pose e do estilo, e também porque tem o símbolo do Zutia. Você sabe como que é, né, cara? Lembrando que o link do Discord tá aí na descrição se você quer participar desse quadro de analisando a arte dos inscritos, e se você estiver lá, quando eu for analisar eu vou mandar pra todos. Voltando aqui pro vídeo, eu já comecei a alterar ali no quesito do sombreamento. Eu percebi que o desenho ele tava muito bonito, mas tava faltando umas sombras pra dar aquele tchan, aquele efeito bonito. Apliquei a sombra de início ali naquela parte da saia, se vocês perceberem a gente tem a barriga, né, curvada ali, então fiz o sombreamento da mesma maneira. E ali no peito eu dividi como se ele fosse pela metade, o peito pela metade, e passei uma base de sombra ali também. Além disso eu adicionei essa frestinha de luz que reflete, no caso, a dobra na parte dos seios. Nas coxas e em algumas outras partes eu fiquei brincando com as soft edges, já que o desenho ele tava muito travadão, ele tava com essas sombras sempre quadradas, então eu fui mesclando e fui meio que variando entre uma e outra. E é bom lembrar que partes suaves, ou seja, macias como a coxa ou os opais, normalmente eles vão ter soft edges, ou seja, sombras com brush fofo, mas você também pode passar o sólido para ir variando. No rosto eu só dei uma ajustada no sombreamento e no olho dela, porque um olho dela tava bem menor que o outro, e só dei uma retocada, por assim dizer, na maquiagem, né, deixar ali a bochecha dela mais coradinha. E olha só, tá prontinho, pouquinhas alterações que a gente fez, olhe antes e olhe depois que eu vou alterando aí enquanto mostro a arte. Parabéns pelo desenho, agora vamos pro próximo. O segundo desenho foi feito pela Moi, ele é um semi-realista e é feito no tradicional. Tá muito bonito e parabéns pelo sombreamento. A primeira alteração que eu tô fazendo é na parte do cabelo, ele tava muito achatado, então eu fui curvando ali e rotacionando pra ele ficar melhor. Também ajustei o alinhamento da boca em relação ao nariz ali, que tava um pouquinho torto, acontece. E o jeito fácil de você mapear isso no rosto é você pegar a parte de baixo do nariz e a parte do arco do cupido que a gente tem ali na boca, é só você conectar os dois. Mas não literalmente, claro. Também defini melhor as mechas e separei elas numa forma mais visível. Aí eu imaginei ali um ponto específico da cabeça onde cada mecha tá saindo. Arrumei o cantinho do lábio, porque eu esqueci de alterar depois que eu mexi ele um pouquinho pro lado, e uma bolinha brilhante ali no olho, pra ficar tão brilhante quanto um sorriso colgate. Tô brincando, juro que não é patrocínio. Ainda. Por fim, fiz dois retoques simples e importantes. Primeiro eu alinhei o pescoço, porque mesmo que ele tivesse meio que de lado, ainda assim ele tava muito torto. E adicionei esse troço sem nexo no nariz. Mas aí, olha o antes e depois, tá muito bonito, vamos pro próximo. Mano, é o Sonic, como é que eu vou corrigir isso aqui, mano? É o Sonic. Essa arte foi feita por esse nome que tá na tela, que eu não posso pronunciar senão vou preso. Ela tá muito bem construída e poucas coisas que eu vou alterar aqui vão ser de grande escala, a maioria vai ser detalhes pequenos. Uma das correções maiores seria essa parte aqui das dobras do braço, onde elas estão muito pequenas em relação à blusa, que seria um pouco mais larga, e elas não estão mal feitas, só mal colocadas. Eu adicionei esse efeito de risquinha aí nos dois cantos dos óculos e também esse brilhinho nas bordas, só pra gente ter uma noção melhor de onde tá a lente. Isso vai destacar, vai dar um charme muito mais bonito pro óculos da personagem. Além disso, eu coloquei um sombreamento ali na parte de baixo do nariz, só pra não ficar um risco meio aleatório. Outro detalhe aqui que a gente pode adicionar, que seria um detalhe entre aspas mais avançado, seria os highlights do cabelo, onde eu faço essas mechas e vou mexendo com a opacidade dos cantos dele, das bordas, pra ficar com esse efeito bonito no cabelo. De resto foi só detalhe básico, e olha o antes e olha o depois, você já percebe que poucas alterações dão um brilho a mais no desenho. A próxima arte aí foi feita pela Emma GH e o desenho ficou muito preciso e muito gestual. A única coisa que ficou faltando seria o gestual do rosto, ou seja, a expressão. Então pra resolver esse probleminha e melhorar um pouquinho, eu só mexi um dos olhos ali pro lado, o outro meio que já tava meio que viradinho assim pro lado, então o personagem tava meio vesgo. Deixei a boca um pouquinho aberta, mexi ele na parte do punho, que ele não tava conectado com o braço, ele parecia ter separado, e adicionei umas rachas no cabelo que vai dar pra ver agora no antes e depois. Pouquinhas alterações aí já melhorou muito a cara do desenho. Arte muito boa, vamos pra próxima. O próximo desenho foi feito pelo Savi, e eu queria elogiar porque ficou muito bom o estilo e as cores que ele usou. A única coisa que dá pra gente alterar aqui é essa cor 100%, né? Eu adicionei ali um short 100% preto, e eu deixei ele um pouquinho mais claro, porque se eu quisesse fazer uma sombra nesse short, eu teria problemas, já que ele tá totalmente preto, totalmente escuro. Então não use cor em 100%, tá? Eu tô avisando isso aí pra vocês porque é bem importante. De resto, eu faço aquela alteração básica, adicionando as soft edges, que eu vejo que o pessoal gosta muito das hard edges e acaba esquecendo das softs, ou outra gente faz ao contrário. Mas enfim, eu faço essas pequenas alterações e olha só o antes e depois. Eu acabei não gravando o processo por completo, então fiz uma regravaçãozinha ali no início, mas esse aqui é o resultado final. O próximo desenho foi feito pela Zabella, e cara, eu queria elogiar porque isso ficou muito bem feito, os traços, as rachuras, etc. O rosto ele tá bem expressivo, mas dá pra gente dar uma ajustadas em algumas coisas simples, como por exemplo o tamanho da boca. Como vocês podem ver, o tamanho da boca ele tá um pouquinho grande demais, por mais que esse seja o estilo. Então eu dei uma ajustadinha ali, dei uma mexidinha e já resolveu boa parte da correção. Outra coisa que eu fiz ali foi adicionar um pouquinho de volume no cabelo, ele tava um pouco achatado, então eu aumentei ali e corrigi isso bem facinho. Abaixei as orelhas porque ela precisa ficar mais mapeada com o rosto, e uma maneira de você mapear as orelhas no rosto é lembrar que o início da orelha ele fica na parte de baixo do nariz, e a parte de cima da orelha ela vai finalizar ali na parte do supercílio, no meio do olho, enfim, depende do tamanho da orelha, mas tá mais ou menos nesse espaço aí. Aquele brilhinho no olho, porque eu gosto de adicionar, né, é mais estilo, mais gosto, e eu também dou uma ajustadinha ali na curvatura do queixo. Olha o antes e olha o depois, quase não precisou de alteração, tá incrível.
O próximo desenho foi feito pela Rig04, Rig, eu não sei se eu pronunciei certinho, e cara, esse desenho tá muito bonito, e me lembrou inclusive o estilo de pintura do Guilherme Freitas. Notamos um errinho aqui bem simples, que no caso é um erro de estrutura, que o queixo ele tá um pouco demais pra baixo, é como se ela tivesse com a boca meio aberta ou algo assim do gênero. No quesito da pintura interna, ou seja, os detalhes, eu percebi que tá batendo luz ali naquela parte do centro do nariz e no cantinho também, então adicionei luz também naquela fresta ali que a gente tem no canto esquerdo do nariz. E preste atenção nesse detalhe que eu vou passar agora porque ele vai salvar desenho de vocês, viu? Tá vendo aquela parte ali do supercílio que tá com brilho? Se você fazer essas demarcações, essas variações aí com quadrados e traços, vai dar um detalhe, um acabamento muito melhor pra sua arte, então façam isso, claro, se quiserem. Olha o antes e olha o depois, cara. Pouca coisa que a gente alterou já mudou completamente a cara do desenho. Literalmente a cara do desenho. Essa arte aqui foi feita pela Berlim, é como se fosse o Bob Esponja no mundo de My Hero Academia. Cara, o estilo ficou incrível, totalmente igual, no caso, a ideia do traço do Boku no Hero. E as poucas coisas que eu alterei foi mais de design. Corrigi ali uns errinhos no olho, adicionei ali umas opacidades na parte do cabelo. E eu também mexi em poucas coisas, como por exemplo, adicionei essa borda branca por volta do personagem para dar um destaque melhor nele. É um detalhe simples que traz visibilidade maior entre o personagem e o background. Essa arte aqui é do Pedro H, e eu queria comentar que eu não gostei muito desse desenho, pelo simples fato de que o Mario não tá sendo prático. Em vez de ele tá esmagando a tartaruga, por que ele não pega uma coisa mais simples, que nem a gente faz? É só pegar um canudo. Zoeira, mano, seus desenhos são incríveis. A próxima arte aqui foi feita pela Lily, e relaxa a galerinha que tá em setembro, é só uma cobra. E tem poucos erros pra se destacar. Uma delas é a largura dos olhos, mas pelo fato do cabelo tá com muito efeito e tampando o olho, não daria pra alterar ou mexer ali sem alterar o desenho por completo. Então eu fiz o que dava, como por exemplo engrossar ali na parte do supercílio e adicionar pequenos cílios saindo também. Também adicionei os tracinhos rosados ali na bochecha que tá corada dela, pra dar um destaque melhor no quer dizer, na expressão. Na parte de trás da língua eu adicionei uma cor vermelha um pouco mais saturada para dar uma profundidade melhor, e eu também ajustei algumas falhas que estavam ali na line art do rosto. De resto foi só alguns detalhes que eu já tinha comentado referente à largura dos olhos. Eu também adicionei uma coisinha a mais nesse desenho na parte dos olhos, que é essa parte aí, essa esfera meio roxa, meio azul. E eu adicionei ela assim primeiro e depois coloco em Multiply, aí dá essa impressão, essa profundidade melhor na parte dos olhos, esse brilhinho mais bonito. Olhou antes, olhou depois e agora vamos pra próxima. Arte feita por Elizabeth. Diminuir um pouquinho o nariz, adicionar um brilhinho ali na ponta do nariz, vou mexer um pouquinho aqui na sombra da mão e um brilhinho no cabelo. E também vou adicionar uma caveirinha ali naquela fumaça, porque, cigarro faz mal. Eu acho que o desenho tá pronto. Agora temos aqui a arte do Não é o Justice. Eu coloquei Justice aí só pra abreviar. A arte tá muito bem feita e eu queria comentar sobre alguns detalhes dela. Primeiro eu arrumei uma orelha que ela tava um pouquinho menor que a outra, ainda assim a orelha ela tá um pouco grande, mas eu não alterei isso porque eu queria manter a estética do desenho. E puxando pra esse lado da estética nos olhos, se você não sabe, o olho masculino ele costuma ser menor que o feminino, ele é assim representado nos mangás e em alguns outros desenhos, isso dá um destaque mais masculino no rosto. Por isso personagens femininas costumam ter uns olhos bem grandes ou bem detalhados com cílios bem grandes também. Só que nesse caso o olho ele tava um pouquinho pequeno demais, então eu aumentei e alarguei ele um pouco pros lados, além de ter achatado um pouco ele também. Eu adicionei essas rachuras aí, mas é um gosto meu, eu acho que fica legal pro estilo do desenho, parecendo com o mangá. E essa parte do ombro da direita que ficou um pouquinho muito largo, né? Eu mantive essa parte quadrada porque pode ser a roupa que fez isso. De resto foi informação básica como nas mechas do cabelo, mas olha o antes e olha o depois, mudamos muito a cara do desenho com poucas alterações. Parabéns a todos os desenhistas que mandaram as artes. Se você curtiu, deixa seu like e se inscreve aí, porque isso vai me ajudar demais a continuar com esse quadro. E caso você não saiba onde enviar a arte, o Discord tá aí na descrição e no comentário fixado também. E se sua arte não apareceu, fica tranquilo, conforme eu vou postando os vídeos, eu vou pegando imagens e pessoas aleatórias com desenhos aleatórios conforme a gente for analisando. Vocês vão participando e vão aprendendo cada vez mais. É isso, falou!